antes de ser preso, mesmo em segunda instância, e não há fundamentação para ele, Jailton, ser preso agora com essa condenação de segunda instância. Então, a gente fica muito apreensivo. Além disso, a situação de prisão do presidente Lula é muito complicada. Eles não estão deixando o presidente receber nenhuma visita, apenas familiares e advogados. Ontem, a juíza impediu o médico de ver o presidente. Isso é uma coisa absurda, dizendo que não tinha emergência. Olha, Jailton, o presidente Lula é um homem de 72 anos, teve um câncer severo, precisa de acompanhamento médico, precisa fazer exercício, e aí o médico é proibido de entrar para avaliar o presidente? Que tempos nós estamos? Que momento é esse? Que crime cometeu esse homem? Que bandido ele é? Aliás, se fosse, nós não teríamos a vigília permanente na frente da Polícia Federal, nós não teríamos gente querendo visitá-lo. Tivemos 9 governadores do Nordeste querendo visitá-lo, inclusive o governador aí de Sergipe. Tivemos o Prêmio Nobel da Paz, o Frei Leonardo Boff tem pedido para o ex-presidente do Uruguai vir visitá-lo. Quer dizer, ninguém que é criminoso recebe tanta solidariedade. Tem coisas muito erradas nesse processo e isso nos preocupa muito, inclusive em relação à integridade física e à própria vida do ex-presidente. Há algum receio do PT em relação ao processo de Lula, que devido à decisão agora do STF, tem que continuar com o juiz Sérgio Moro, que o processo continue em Curitiba, houve a tentativa de transferência para São Paulo? A decisão do Supremo Tribunal Federal ontem é uma decisão que coloca o processo judicial no seu devido lugar. Porque o que caracteriza um foro para ser, ou um juiz para ser responsável pelo processo? Não é a pessoa que ele está julgando, mas o fato que ele está julgando. E o fato tem a ver com o local aonde ocorreu o possível delito ou o possível crime. Nos casos do presidente Lula, todas as acusações que recaem sobre ele envolvem fatos que se relacionam com São Paulo. Tanto o apartamento agora da praia, como o sítio de Atibaia, como o Instituto Lula. Não tinha razão disso estar sendo julgado pelo Sérgio Moro. Ele forçou muito a mão, dizendo que essas situações envolviam dinheiro desviado da Petrobras, tanto para o apartamento da praia, como para o sítio, como para a compra do terreno do Instituto Lula. O que o Supremo ontem decidiu e verificou é que não há nenhuma conexão dessas acusações com desvio de recursos da Petrobras. Ou seja, não tem conexão, não tem prova, não tem nenhuma relação, né? Se tivesse, o juiz Sérgio Moro seria o juízo prevento, digamos assim, também numa forçação grande, porque a Petrobras não fica em Curitiba, fica no Rio, mas como ele começou a julgar esses processos lá atrás, ficaria com ele. Agora, em relação ao presidente Lula, não tem nada que relacione com a Petrobras, né? Além de ser uma série de acusações infundadas, não tem essa ligação. Então o Supremo disse o seguinte: esses processos têm que ser investigados e julgados pelo foro competente, que é em São Paulo. Não é possível acreditar que só tem um juiz competente para fazer julgamento nesse país, que seja o juiz Sérgio Moro. Então, ao Supremo fazer isso, o Supremo abre sim a possibilidade para os advogados recorrerem das decisões do juiz Sérgio Moro e do TRF4, inclusive anulando o processo. Já havia um pedido de anulação desse processo por questões processuais decorrentes lá mesmo em Curitiba e no TRF4, pelo conteúdo, por não ter prova e não ter crime, e agora ainda pela incompetência do juízo. Então eu acho que isso abre sim uma possibilidade de a gente retornar um leito de justiça aí nos processos em relação ao presidente Lula. Esse impedimento, por exemplo, da visita ao ex-presidente é algo que não dá para entender. Até mesmo o médico queria visitar o ex-presidente Lula, foi impedido de fazer esta visita na carceragem. Apenas os advogados e familiares. Apenas tem mantido contato com os familiares. Como é que está o ex-presidente na cadeia? Eu tenho mantido contato direto com os familiares e com os advogados, principalmente, e me correspondo com o presidente através deles. O presidente está bem, né? Ele é muito forte, Jailton. Então, ele sabe o papel que cumpre na sociedade, sabe que tem que resistir e vai resistir
em nome da população brasileira, dos direitos da população, orienta a gente a fazer isso, a enfrentar todo esse processo. Ele diz sempre que ele está menos preocupado com ele, mais preocupado com o povo brasileiro. Ele sabe da situação que está o Brasil, ele tem lido as notícias, tem se informado, sabe da questão do desemprego, do aumento da pobreza, já vinha acompanhando isso. Isso preocupa muito o presidente. Então, ele afirma muito a necessidade de nós estarmos fortes, de estarmos dispostos para a luta, que ele também está. Mas é óbvio, Jailton, que nós ficamos preocupados com ele, porque o regime a que estão submetendo o presidente Lula não estava descrito no seu cumprimento de pena, que é esse regime de isolamento e também de falta de atendimento. Não deixam ninguém visitar ele, os amigos, os conhecidos, o que a lei de execução penal permite, e agora não deixaram o médico visitar. Já tinham barrado o Frei Leonardo Boff. A lei dá ao preso o direito de ele ter assistência religiosa. E a gente sabe que o presidente Lula é um homem de fé. Então o Boff não pôde entrar para dar assistência a ele. E agora o médico não pôde entrar. Isso preocupa muito. Essa juíza está extrapolando as suas funções. Nós estamos com pedido de audiência no Conselho Nacional de Justiça. Também vamos entrar com uma representação. Eu espero que o CNJ tome as devidas providências. O ex-presidente Lula não pode ser tratado dessa forma. Não merece e não é legal. Aliás, há um grupo de deputados federais que, através da Câmara dos Deputados, esperam ter esse acesso à carteiragem no encontro com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós estamos entrevistando a presidente do PT Nacional, a senadora Gleisi Hoffmann, aqui no programa Jornal da Vida, o oferecimento da construtora Tele, construído com solidez e qualidade. Farmácia Tele, onde você encontra remédios de graça pela farmácia popular. NC Vigilância, cuidando da sua segurança, cuidando do seu patrimônio. E a Taíde Distribuidora, a sua distribuidora de frios em Sergipe. Senadora, eu recebo aqui a mensagem do ouvinte, o Neilson, que faz a seguinte pergunta. Bom dia, Jailton, e os ouvintes do programa Jornal da Vida. A senadora foi eleita para o Senado em 2010, juntamente com Roberto Levião, do PPB. Chefiou entre 2011 e 2014 a pasta Casa Civil durante o governo de Dilma Rousseff. Pergunta a ela por que o PT insiste em dizer que o ex-presidente Lula é inocente, quando os órgãos responsáveis pelas investigações, como o Ministério Público, Polícia Federal, mostram imagens, fotos, depoimentos que comprovam a corrupção, desvio de dinheiro do povo brasileiro. Apesar que a corrupção tem envolvidos de outros partidos também. É Leilson quem fala aqui da Grande Aracaju. Pois não, senadora? Olha, Leilson e todos os ouvintes aí da Rádio Jornal, para você punir alguém, precisa ter provas contundentes de que essa pessoa cometeu o crime. Por que nós insistimos em dizer que o presidente Lula é inocente? Porque não há provas e não há crime nesse processo do apartamento que ele é acusado de ter recebido. Um apartamento que ele nunca recebeu, nunca foi dele, nem em termos de propriedade, nem em termos de posse. Ele é acusado, Jailton, por 2 crimes: corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ora, para você ser acusado de corrupção passiva, você tem que ser um servidor público, seja pelo voto do cidadão, seja por concurso público, no exercício do cargo no momento em que se dá o ato de corrupção. Essa questão do apartamento do presidente foi uma questão que veio à tona depois que ele saiu do cargo de presidente. Ele teria ido visitar o apartamento para exercer uma opção de compra depois. Isso era um apartamento já lá atrás, que a Marisa tinha comprado uma cota, enfim, ele já não era mais presidente da República. E outra, tem que dizer qual foi o ato que ele fez para beneficiar o OAS, porque só dizer que ele era presidente da República na época em que a OAS tinha contrato com a Petrobras não quer dizer que ele beneficiou a OAS. Várias outras empresas tinham contrato com a Petrobras. E isso acontece em vários governos. Então não tem no processo qual é o ato de benefício efetivo que o presidente Lula fez para a OAS.
Assim como o presidente Lula não teve efetivação e não ganhou o apartamento. Nunca teve a posse do apartamento, não usufruiu do apartamento, não recebeu esse apartamento. O Moro usa uma figura dizendo: o apartamento estava destinado. Ora, se alguma coisa está destinada, não é sua. Então, como é que se comprovou, como é que se fechou o ciclo criminoso? É isso que nós estamos questionando. Quando nós dizemos que o presidente Lula é um preso político, nós estamos dizendo que a condenação do Lula foi para evitar que ele seja candidato a presidente. É isso, simples assim. Não querem que Lula seja candidato a presidente. Porque se ele for candidato a presidente, ele ganha. E o golpe que eles deram nesse país não fecha. Eles tiraram a Dilma, ocuparam o governo, estão trazendo dissabores e infelicidade para o povo brasileiro e querem continuar nisso com uma eleição que o Lula não concorra, que não deixem as pessoas votarem no Lula. Então, se o Moro provar qual é o crime que ele cometeu, ter provas de que ele realmente beneficiou a OAS, que aí eu pergunto para o Jailton qual é o benefício que ele deu, concretamente, e aonde que está provado que o apartamento é dele. Muito pelo contrário, a prova está que o apartamento era da empresa, tanto que foi dado em garantia numa outra dívida. Então é sobre isso que nós estamos falando. E isso que eu estou falando aqui não é uma posição do PT, viu, Jailton? Tem um livro que foi publicado, tem 122 juristas que assinaram, entre eles Celso Bandeira de Mello, Juarez Tavares, juristas de renome internacional, que falam exatamente isso, desconstroem a sentença do Moro, dizendo que ela não tem base jurídica e legal, que o presidente Lula não deveria ter sido condenado e muito menos deveria estar preso. A ascensão que continua do ex-presidente Lula em relação às eleições para presidente da República, mesmo preso, Lula nas pesquisas aparece como o primeiro colocado. Isso é um complô que está existindo para evitar, por exemplo, que Lula seja candidato a presidente? Não tenho dúvidas, é sim, claro, porque se ele for candidato ele vai ganhar. Se você pegar as intenções do presidente Lula aí no Nordeste, em Sergipe, você vai ver que ele está estourado na frente. Os índices do Nordeste dão ao presidente Lula cerca de 60%, 65%, até 70% da intenção de votos. Você acha que um ladrão, um bandido, um corrupto teria esse carinho e essa confiança do povo brasileiro? Você acha que um bandido, um corrupto, um ladrão teria a visita de 9 governadores nordestinos querendo vê-lo e sendo impedidos? Que um corrupto, um ladrão, um bandido teria a visita do Prêmio Nobel da Paz, teria o pedido de visita do ex-presidente do Uruguai, que o Frei Leonardo Boff teria visitado, que um conjunto de senadores tenha ido lá, de deputados, tem gente do Brasil inteiro pedindo visita ao Lula? Não teria, não. Tem alguma coisa muito errada nesse processo do Sérgio Moro. Por isso que a gente tem sistematicamente afirmado que o presidente Lula é um preso político, e é por isso que a gente defende ele com tanta veemência, porque ao defendê-lo a gente está defendendo o direito da maioria do povo desse país, que nunca teve um presidente que efetivamente olhasse por ele. Lula olhou. Então nós defendemos o presidente, ele vai ser o candidato do PT, nós vamos registrá-lo em agosto, independente da condição dele, viu, Jailton? Mesmo que ele esteja preso, porque ele não está com os direitos políticos suspensos. A Constituição é clara, o direito político só suspende quando o processo que está condenando a pessoa for julgado na última instância, no caso pelo Supremo Tribunal Federal. Então nós vamos registrá-lo, ele vai ser nosso candidato, nós vamos fazer campanha em nome da inocência dele e em nome do povo brasileiro que o quer novamente presidente. Por trás dessas decisões do juiz Sérgio Moro, das acusações da Procuradoria-Geral da República, existem interesses políticos partidários, senadora? Não tenho dúvidas que existe. A Lava Jato começou de maneira que todo mundo tinha uma esperança, que fosse uma grande operação de combate à corrupção. Mas ela desencarrilhou para se tornar um instrumento político partidário. Ah, sim, e isso é visível, e não só eu que falo, que sou do PT, mas nas pesquisas de opinião aparece que há sim uma perseguição maior ao PT e ao presidente Lula. Agora eles estão tentando fazer a condenação do Aécio e daquele outro ex-governador de Minas para dizer que tem isenção. Mas são casos em que as provas são cabais.
e estão fazendo do Aécio um boi de piranha, um tucano de piranha, né? Para que outros passem. Vai só ele. Quais são os outros do PSDB que estão presos ou estão envolvidos? E o número de denúncias que tem lá em São Paulo em relação também ao metrô, em relação à merenda, em relação a uma série de coisas. É isso que a gente se pergunta. Agora, com o presidente Lula, eles fazem uma ação midiática imensa. É quase que uma coisa cinematográfica. A condução coercitiva do presidente, a proibição dele ser ministro, depois a prisão dele, a forma como ele foi dar depoimento ao Moro. É tudo assim, com o presidente Lula é tudo mais rápido, é tudo mais duro. Por quê? Por que é assim? Por isso que a gente faz esse questionamento e por isso que eu reitero, ele será presidente. E isso causa tanto incômodo, Jailton, tanto incômodo, que a direita quer dar orientação para o PT agora, para a esquerda, do que fazer. Hoje nós temos 3 articulistas na grande imprensa, no Valor Econômico, no Globo, na Folha, dizendo que o PT tem que lançar outro candidato, que o Lula está desistindo, que o PT tem que ter o plano B. Eles ficam desesperados, porque eles sabem que nós não vamos abrir mão da estratégia de ter Lula como candidato e elegê-lo presidente da República. A pergunta aqui do ouvinte, o Murilo, a senhora teria um plano B do PT? O PT não tem plano B. O Lula é o nosso plano. E vou te contar por quê também, Murilo. Primeiro, por isso que eu já disse, ele está com os seus direitos políticos intactos, ele pode ser registrado. Quando nós registrá-lo, nós vamos, com certeza, ter contestação na Justiça Eleitoral. Mas nós vamos lutar muito na Justiça Eleitoral, como estamos lutando na Justiça Federal pela inocência dele. E já tem casos julgados pelo Supremo Tribunal Federal de pessoas que estavam impedidas pela lei do ficha limpa, condenadas em segunda instância, e que o Supremo autorizou a disputar, porque você não tem a certeza de como vai terminar o processo. Aliás, no caso do presidente Lula, eu tenho absoluta certeza que ele vai ser inocentado e o processo vai ser anulado. Por isso que nós vamos lutar para inscrevê-lo. E tenho certeza que nós vamos conseguir, a despeito de toda a malevolência que tem aí das pessoas que não querem que ele seja candidato, que ficam orientando o PT, orientando a esquerda, estimulando para que a gente fale de outro nome. Não existe isso. Até porque, Jailton, o Lula é candidato já de uma parcela expressiva da população. O que eu vou dizer, o que nós vamos dizer para a população do Nordeste se nós não defendermos e não viabilizarmos Lula candidato? Tem gente aí que não quer votar em mais ninguém. O número de votos brancos e nulos quando o Lula sai de uma pesquisa são imensos, é imenso. Então nós não temos o direito, como partido político do Lula, de abrir mão dessa luta. Nós temos a obrigação e vamos fazê-lo porque ele é inocente e porque o povo brasileiro tem direito de votar nele. A carta escrita por Lula pedindo que a militância não silencie, que a militância continue atuante. A senhora tem, inclusive, dado algumas entrevistas, a exemplo do que foi a entrevista que a senhora concedeu à TV Al Jazeera, e que a senhora está sendo, inclusive, indicada ao Conselho de Ética e Decoro por quebra de decoro parlamentar no Senado da República. O que a senhora disse na TV Al Jazeera, a senhora convocou também dessas entrevistas que a senhora tem concedido a várias emissoras de fora do país, do estrangeiro. O que foi que a senhora disse à TV Al Jazeera, que foi vítima dessa representação no Senado da República? O mesmo que eu estou dizendo a vocês aí, Jailton, o mesmo que eu estou dizendo à Rádio Jornal AM. Gravei um vídeo a pedido deles para dizerem como é que estava a situação do presidente Lula. Estou falando da mesma forma, com o mesmo conteúdo que falei com eles que estou falando aqui. Nada demais. O que eles estão reclamando, os senadores aqui, o pessoal que é intolerante no país, foi do veículo que eu dei a entrevista. Eles estão dizendo que a Al Jazeera, que fala com os árabes, é um canal do Exército Islâmico, que é terrorista. Isso é um absurdo, isso é um preconceito com o povo árabe, gente. Que é isso? Eu não posso falar para uma televisão árabe porque eu estou conclamando os terroristas? O povo árabe não é terrorista. Ô Jailton, nós temos no Brasil 12 milhões de árabes, de palestinos.
essa gente ajuda na nossa economia, essa gente está junto com a gente no trabalho, fazendo com que o Brasil cresça. Como é que tem senador aqui achando que árabe e palestino é terrorista, que é sinônimo de terrorismo? Eu fiquei estarrecida com isso. É esse tipo de comportamento que incita o ódio, a violência. É a mesma senadora que está fazendo esse tipo de crítica e denúncia que também aplaudiu a violência no Rio Grande do Sul contra a caravana do presidente Lula, que diz que tinha que levantar o relho. É a cabeça da elite brasileira que acha que pobre não pode ter direito, a cabeça da Casa Grande, do preconceito. A gente não pode admitir isso, não. O Brasil é um país diversificado, lindo, com um povo maravilhoso, que acolheu todos que aqui vieram para trabalhar. Nós não podemos deixar que prospere esse tipo de ódio que está sendo identificado aí nesse episódio. A senadora Gleide Hoffmann sendo entrevistada aqui no programa Jornal da Vida, na 540, falando para todo o estado de Sergipe. Senadora, recebo com muita satisfação o contato com Márcio Macedo, que é o vice-presidente do Diretório Nacional do PT, sergipano Márcio Macedo, que está em Brasília neste momento. Márcio, é um prazer também ouvi-lo aqui no Jornal da Vida, ao lado da senadora Gleide Hoffmann, presidente do PT. Bom dia, Márcio. Porque já eu do poder participar da rádio local e aí os bancos, os 7 bancos, nesse momento eu quero passar programa que ela está acontecendo no país nesse momento, o presidente Lula estimula sobre da forma como o presidente liderado o nosso país e aproximar. Márcio, está cortando muito o seu som. O contato, eu acho que é um sinal do telefone, a localidade de Márcio Macedo está neste momento. Vê se consegue melhorar aí, Márcio. Está cortando muito. A senadora, inclusive, não está conseguindo entender. Nós estamos aqui no estúdio, nós entendemos. Agora, a qualidade está ótima da senadora. Agora, do vice-presidente do PT, Márcio Macedo, não está legal. Vamos ver agora se há condição. Pois não, Márcio. Eu já não há condição. Só um instante, Márcio, conversa com Márcio Macedo Farofino, por gentileza. Senador, eu tenho o nosso repórter Farofino, que tem uma pergunta também para a senhora. Pois não, Faro? Bom, olha, são exatamente 9h55. Senadora Gleide Hoffmann, a gente quer inclusive agradecer o carinho aí por conceder essa audiência no programa Jornal da Vida e na Rádio Jornal AM a 540, hein? Nesse exato momento, como o Jair Santana acabou de falar, está todo ouvindo essa entrevista. Senador, eu não gostaria de entrar aqui justamente no mérito, no aspecto de se Lula é inocente ou não é. O meu argumento aqui no rádio, na radiofonia sergipana, é sempre em virtude da Constituição brasileira, porque a senhora sabe, e todos os brasileiros sabem, que uma Constituição que é fraca em um país, a situação do país, da sociedade, a sociedade vai se tornar fraca. Ou seja, os brasileiros, eles têm, todos eles, por obrigação, a deixarem a Constituição fortalecida. Por que eu estou falando isso? Sim. Ontem, aqui em Aracaju, aconteceu um julgamento no Tribunal de Justiça aqui de Sergipe. 2 deputados foram, inclusive, condenados. E o argumento do advogado, dos deputados aqui de Sergipe, o nome dele é o doutor Aurélio Belém. O doutor Aurélio Belém estava se referindo justamente ao princípio da presunção de inocência, que está na Constituição, no artigo 5º, é um direito fundamental, é uma cláusula pétrea. A presunção de inocência não pode ser de forma alguma, rasgada, eliminada, a não ser que eliminem e façam uma nova Constituição. Aí já fica... Caiu. Ô, gente, caiu aqui a ligação, estava com alguns problemas da rádio, mas eu acho que vocês puderam acompanhar.
Foi importante a gente falar, as pessoas têm muitas dúvidas sobre essa situação do presidente Lula, e também é importante a gente falar sobre as condições do Lula lá na prisão. Quero aqui reafirmar, o Lula está num regime de isolamento, não é previsto isso na pena dele, não é previsto na sentença o isolamento. A juíza está extrapolando seu poder e suas funções. Nós não podemos aceitar isso. Então nós temos feito várias entrevistas, conversado com a imprensa em geral, para falar dessa situação do presidente Lula. E convidar vocês a continuar acompanhando esse movimento, acompanhando a vigília democrática, acompanhando as denúncias. Hoje eu quero conversar com os médicos do presidente Lula. Nós vamos atrás de um laudo médico sobre a situação dele e vamos levar internacionalmente essa denúncia de não deixar o médico entrar para ver o presidente. Isso fere os direitos humanos e isso pode pôr em risco a vida do presidente Lula. É muito sério o que aconteceu ontem. Então vamos acompanhando, a gente quer agradecer o carinho de vocês também, o apoio que vocês têm mandado ao presidente, a solidariedade, isso tudo tem feito muita diferença para a gente passar aí esse momento que é tão difícil na vida do povo brasileiro, tá ok? Muito obrigada, gente, e até a próxima.